noite, pessoal. Aqui é o JK, o Perdigueiro Boot, dia 20/3, 18h48, aqui em Brasília, lockdown. Tentar passar para vocês aí as principais ideias da versão 5. Não fiz nenhum roteiro, não preparei nada, tento fazer de improviso aqui, se não ficar bom, eu tento fazer outro vídeo depois. Um pré-requisito importante para assistir esse vídeo é já estar usando a V4 e conhecer o vídeo da V4 que vai estar na descrição desse vídeo aí. Então quem não viu o vídeo da V4, da versão 4 do robô, provavelmente vai ficar um pouco perdido nesse aqui que nós vamos mostrar. Mas vamos lá. Então aqui na minha máquina, como vocês estão vendo, está rodando dois robôs. Tem esse robô aqui à esquerda é o robô versão 4, que é até o do meu filho, que eu vou migrar para 5 mais adiante. E o robô à direita, esse robô aqui é o da versão 5, já o robô versão 5 rodando. E aí vocês percebem que ele está parado, está no sleep. Ele está esperando o tempo porque eu tive que regular o sleep para que dois robôs pudessem rodar na minha máquina. E aqui ó, já está a primeira diferença. Ele saiu do sleep. O que ele fez aqui? Ó? Ele listou todas as moedas que ele está comprado. Mas por que ele listou? Porque ele está cuidando do stop delas. Essa é uma das grandes diferenças para as versões anteriores. Depois de cada sleep, ele olha os stops de cada moeda, para não acontecer o que acontecia e acontece nas versões anteriores, que ele demora o ciclo completo de moedas para olhar um stop. Então às vezes quando ele stopa, ele já stopa muito abaixo do que ele deveria. Então nessa versão ele, vamos dizer assim, tem um pouco mais de carinho com os stops, tá? Essa é uma diferença importante que eu queria mostrar logo no início da versão 5. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse arquivo aqui atrás é o log. Como vocês percebem, o log, eu estou tentando rodar dois robôs da minha máquina. Difícil ficar controlando o sleep de cada um. E volta e meia ele dá esse erro aqui, ó, de too much request wait usage. 1200, the current limit is 1200 requests. Isso aqui não aparecia antes. Então o robô agora está mostrando esses erros aqui no log. Tá bom? Já aproveitando aqui o log, outra coisa muito importante é que em cada ordem de venda que está pendurada lá no book, ele tem um identificador da ordem, identificador do Perdigueiro Crypto, do Perdigueiro Boot. Esse identificador aqui vai permitir eu trabalhar com vários properties, com setups diferentes. O que eu quero dizer? Eu vou mostrar logo adiante. Se eu tiver o sistema rodando, chaveando, vou mostrar o chaveamento para vocês, chaveando entre três properties, por exemplo, o de dia, o diário, o time frame de 30, e cada um com um stop gain diferente. Quando ele, por exemplo, comprou no diário com stop de 3, gain de 4, e por algum motivo ele saiu do diário e entrou no Didi, que o stop é de 10 e o gain é de 20, como exemplo. Quando ele estiver dentro do Didi, ele vai ficar cuidando dos stops do diário com stop 3 e gain 4, e não com stop 10 e gain 20. É isso que eu quero dizer. Como cada ordem tem um seu label identificando
o seu stop gain, ao chavear para outro properties, ele vai ter condições de cuidar daquelas ordens no stop gain que elas foram lançadas originalmente, tá? Isso é muito importante. Então o stop gain ele é tratado de uma forma global, mesmo que se mude de properties. Eu vou agora mostrar para vocês como é que está a configuração do diretório loop. O diretório cresceu bastante. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui são os botões do pânico. Os botões do pânico. Os botões do pânico são esses 4 scripts aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele lista todas as ordens que estão no book, tá? Só faz isso. Esse aqui, ele primeiro lista as ordens, depois pergunta se você quer continuar, e aí ele vai stopar todas as ordens perdedoras. Esse aqui, da mesma forma, lista todas primeiros e depois estopa todas as ordens que estão no book. E esse aqui estopa só as vencedoras, tá? Então, isso aqui é o botão do pânico agora que a gente pode usar, tá? Eu não usei nenhum desses 3 aqui, só uso basicamente o primeiro para listar as ordens. Bom, agora vamos aos arquivos. Vamos dizer assim, cada setup vai ter o seu properties e o seu coin. Então aqui eu tenho o properties de 15 minutos, que na verdade é 30 minutos esse aqui. Eu tenho o coin do diário e o properties do diário, o coin do 15 minutos e o properties do 15 minutos, e tem o coin do Didi e o properties do Didi. E como é que isso vai ser coordenado? Isso aqui vai ser coordenado por esse arquivo aqui, que é o config pronto properties, que eu já vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui eu tenho o config.properties, o diário.properties, o do Didi e o de 15, tá? Vamos começar dando uma passada aqui no properties, que mudaram algumas coisinhas, pouca coisa, tá? Mas eu não vou repetir tudo, porque, como eu já disse, o vídeo da V4 já explica muita coisa. Então, uma coisa nova é essa aqui, ó. Eu posso ter o máximo de ordens abertas por properties. Então, nesse diário aqui, eu quero ter até 10 ordens abertas, por exemplo. Tá? O robô vai comprar. Quando chegar em 10 ordens, ele vai parar de comprar. Ele não vai mais comprar naquele properties, tá? E como é que faz para sair dele? A gente vai ver, tá? A gente vai ver como é que faz para sair, para ele chavear para outro properties. Outra opção nova aqui é essa opção de chaveamento, ou seja, o robô pode chavear se tiver ordem em aberto, tiver ordem no book. Se for não, o robô não vai chavear, ele vai ficar parado lá. Ele vai ficar parado até as ordens zerarem. Não recomendo fazer isso, se quiser trabalhar com chaveamento, né? E a outra opção é, quando ele chavear, ele tem que stopar tudo. Se botar assim, quando ele chavear, está no diário, vai mudar para o de dia, vai mudar para um time frame menor, para de time frame menor. Aí ele stopa tudo e chaveia. Também não recomendo fazer isso, tá? Mas estão aí as duas opções. Em relação aos filtros, não mudou nada, é igualzinho ao da V4. Filtro BTC Down não mudou nada, filtro BTC máxima não mudou nada. O que tem de novo aqui? Repetir entrada no candle. Isso aqui não tinha. Por exemplo, está operando no diário, ele deu um trap, ele pegou aquele trap, se o robô não cair, ele não entra mais naquele trap no dia, mesmo se o trap voltar. Então essa opção aqui é para permitir que ele
possa repetir a entrada dentro do mesmo candle, tá bom? E daqui para baixo não muda nada. Se repetir a entrada do mesmo candle não faz muito sentido para o de dia, é muito perigoso, tá? Porque você pode ter entrado num dia lá em cima e muito antes disso já teria dado entrada, né? Quer dizer, o contrário, você entrou no dia cedo, você pega um candle diário e depois você, lá no final do dia, entrar de novo no dia, ou entrar várias vezes. Então não é uma boa colocar isso aqui para Didi, tá? Então eu deixei não como default aqui nos arquivos. Então basicamente essa é a mudança nos properties, tá? Do Didi segue a mesma coisa, o máximo de horas aberta 2, isso aqui vocês têm que mudar, viu, pessoal? Vocês mudem aí, ó, stop de 10, ganho de 20. Também não se esqueçam de mudar aqui a quantidade de dólar de cada estratégia, você vai operar com as down, ou seja, vocês têm que já estar um pouco habituado aí com a V4 para mexer nesse properties aqui, tá? Mas o que tem de novo é só esse repetir entrada no candle, só o repetir entrar no candle, essas opções de chaveamento aqui e o máximo de ordens abertas, tá? Só isso. E o outro properties também, o que eu até botei aqui como 15 minutos, mas está errado, é time frame de 30 minutos. Ele também segue o mesmo esquema. Vejo que o stop dele é de 7 e o gain é de 3. Mas se ele fizer uma compra nesse properties e chavear para o diário, que o stop é de 3 e o gain de 4, não tem problema. Ele vai gerenciar a ordem comprada no properties do time frame de 30 minutos sem problema dentro do diário. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Cada ordem agora tem uma marquinha e o robô sabe de onde que ela veio e qual é o stop gain dela. Então ela vai ser tratada conforme ela foi criada na origem. Bom, vamos agora para o config, que é uma coisa completamente nova, tá? Muito cuidado aqui com esse config, tá? Cuidado, isso aqui dá asas à imaginação, dá asas a criar pequenos monstros para o robô. Então muito cuidado. Aqui tem uma seção de conexão, preciso que vocês coloquem a API Key, a Secret Key de vocês. Essa seção aqui é só uma seção de documentação, para você saber quais são os tipos de variáveis, as operações que estão disponíveis para o config. Então, a gente pode pegar o IFR de uma determinada moeda num determinado time frame, tá? A gente pode descobrir a tendência de uma determinada moeda, o valor da média móvel de uma determinada moeda. Veja que eu estou falando de uma determinada moeda, não é só do BTC não. Pode ser a média móvel do Ethereum, tá? A média móvel lá daquele sushi, que eu não sei nem o que é. A média móvel do BTC, tá? A média móvel de qualquer coin. Aqui, se a moeda atingiu a máxima segundo o filtro de máxima, ou seja, se o filtro de máxima ligou, né? Está liberado para compra. Aqui a quantidade de trades abertos por moeda, a quantidade de trades abertos quantidade de trades abertos geral, a quantidade de trades abertos para uma determinada moeda. Por que para uma determinada moeda? Por quê? Isso é importante. Eu posso ter o Ethereum comprado no diário e posso ter o Ethereum comprado no
de DI e também no de time frame lá de 30 minutos. Porque agora cada properties ele gerencia suas próprias moedas, tá bom? Isso é importante de entender também. Cada properties tem suas moedas. Quando eu saio do diário, estou comprado no Ethereum e entrei no time frame de 30 minutos e por algum motivo eu comprar lá no Ethereum, ele vai comprar no Ethereum também. Só que no diário vai ter um Ethereum com stop de 3 e gain de 4. E no time frame de 30 minutos vai ter um Ethereum com um stop de 7 e gain de 3. Vai ter 2 Ethereums para vender lá no book. Olha que legal. Quantidade de trades abertos para um determinado config. Quando eu digo config aqui é para um determinado properties, tá? Quantidade de trades abertos para um determinado properties. Para eu saber quantos trades estão abertos em um determinado properties. Quantidade de trades abertos para uma determinada moeda num determinado properties. Ou seja, quantos Ethereums estão abertos no properties diário, tá? É basicamente isso. Desculpa, não é nada disso. Apaga, não é para apagar no vídeo não. Quantidade de trades abertos por moeda num determinado config. É isso mesmo. Só que isso aqui não vai servir para nada, né? Porque dentro do mesmo properties, ele não vai fazer compra repetida de moeda. O que ele vai fazer é entrar no mesmo candle de novo. Mas não vai ter 2 Ethereums comprados no diário simultaneamente, tá? Então fiz isso aqui de vacilo. Não serve para nada isso aqui. Bom, é o anti-pattern, né? Ensinar. Fiz errado, mas foi bom que deu para ensinar. Vamos lá. O saldo de dólar na sua conta, né? E a porcentagem de candles positivos. Então vamos ver aqui com calma. Esse C1, C2, C3 aqui, vamos ignorar por enquanto, tá? Eu vou voltar neles. Esses VE1, VE2, VE3, na verdade era para ser V1, V2, V3, V4, só que eu botei VE porque é o exemplo, é variável de exemplo, tá? Por que eu tirei eu não botei V1, V2, V3, V4? Porque quando o robô vai entrar, ele executa essas operações todas aqui. Estava ficando muito pesado a entrada do robô. E eu não queria apagar do config, porque eu queria mostrar para vocês todas as operações que existem. Vou passar aqui de uma em uma. Eu não queria apagar do config por causa disso. Então eu deixei. Então as operações que eu estou usando são só essas aqui, ó, V30 e V31, que eu já vou chegar lá. Então, vamos lá, uma por uma. Qual o objetivo dessas seções de variável aqui? É porque ele vai calcular essas variáveis aqui, ó, elas vão ser um número ou uma string. E a gente vai usar essas variáveis aqui na fórmula. Nós vamos usar as variáveis na fórmula. Se a fórmula der verdadeiro, true, ele vai entrar nessa configuração aqui. Se a fórmula der falso, ele vai tentar a outra configuração, a configuração 2. Vai ver a fórmula aqui. Se a fórmula for verdadeira, ele entra nessa configuração. Se for falsa, ele vai tentar a terceira configuração. Vem aqui por ID. Se a fórmula for verdadeira, ele entra no DD. Se a fórmula for falsa, ele não entra em nada, porque acabou as configurações. Aí o loop faz o ping e vai ficar nisso aqui, ó. Vai ficar em loop até uma dessas aqui da verdadeira. Tá? Então essa é a ideia dos config. Então vamos lá para o primeiro tipo de operação que não está sendo executada, porque eu botei esse Ezinho aqui no meio e eu não estou usando variável V1 em nenhuma das minhas fórmulas. Eu deixei aqui só para a gente aprender. Então a primeira operação é a operação de tendência. Ó. Se vier aqui na configuração, ó, a tendência ela retorna uma string.
que é um mais, um menos ou interrogação. Então, qual é a tendência da moeda Bitcoin na média móvel de 10 e no time frame de um dia? Aí ele vai retornar o mais, o menos ou interrogação. A outra operação aqui, ó, também é tendência. Tendência do Bitcoin na média de 20 no time frame de um dia. Vai retornar um string também. E essa operação aqui é diferente dessa. Essa operação aqui é a tendência, essa operação aqui é a média. Ela vai voltar o valor da média. Então, se a gente vem aqui na documentação, ó, ela volta o número. Tá? Por que é importante? Porque na hora que for montar as fórmulas, tem que saber o que é número e tem que saber o que é string. E tem que saber o que é booleano também. Tem hora que volta número, tem hora que volta string, tem hora que volta booleano. Ou seja, tem que conhecer um pouquinho só de linguagem de programação Python. Mas é muito pouco, sabe? É muito pouco. Mas quem quiser criar monstro vai conseguir. Então a média, qual a moeda, qual o valor da média, qual o time frame, retorna um número. E FR, qual a moeda, quantos períodos, qual o time frame, retorna um número. A máxima é aquele mesmo cálculo da máxima lá do filtro de BTC máxima. É exatamente qual a moeda, qual o time frame, quantos candles vai desprezar, quantos candles vai usar para calcular e qual o percentual da operação. Então ele vai calcular tudo, vai aplicar 1% e vai voltar um número. Quantos trades tem aberto? Geral, entre todos os properties. Quantos trades tem aberto? Vai voltar um número. Qual o saldo da sua conta? Saldo em que moeda? Em dólar, vai voltar um número. Qual a porcentagem? É aquele mesmo cálculo de porcentagem lá que eu já expliquei na V4. Qual a porcentagem de uma determinada moeda, em qual time frame? Se é 0,5 e quantos candles ele vai usar para calcular a porcentagem. Isso aqui vai voltar um booleano. Vamos ver aqui se eu estou falando besteira. Vai voltar um booleano, ó. Vai voltar um booleano. Não vai voltar número, não. Vai voltar booleano. Trades abertos por moeda. Ou seja, quantos Ethereum estão para serem vendidos. Porque eu posso ter o Ethereum... se eu estiver operando com 3 properties, eu posso ter 3 compras de Ethereum. Não posso ter a mesma compra de Ethereum no mesmo properties. Isso que não pode, que eu dei uma vacilada lá em cima. Tá? Então, se tiver 2 Ethereums para vender, ele vai retornar um número, 2. Quantos trades abertos por config? Aqui, na verdade, é o trades aberto por properties. Quantos trades abertos estão nesse properties? Por que tem o C3 aqui? Porque no caso aqui, ó, o C3, no meu caso, é o DD. Então ele vai ver quantos trades abertos eu tenho no DD. Sei quantos DD eu peguei e já estão lá para venda. Como é que ele sabe que a ordem é DD? Lembrem que tem aquele label, aquela marquinha. Quando põe a ordem para vender, tem a marquinha, vai ter uma marquinha lá C3 na ordem. Então ele vai saber que é DD. Tá? E aqui, quantos trades abertos por properties. Essa aqui foi a que eu vacilei, né? Isso aqui nunca, sempre vai ser 1 ou 0. Tá? Sempre vai ser 1 ou 0. Então, desculpa aí. Mais pra frente a gente arruma esse bagulho aqui. Tá? Deixa eu ver. Esse VE11 aqui, ó, ele pode ser... Não pode. Isso aqui é para eu saber quantos trades abertos tem em Ethereum. Aqui é para eu saber se tem algum trade aberto em Ethereum naquele
naquele properties, tá? Bom, dito isso, vamos lá. Eu estou usando duas variáveis só. Eu posso ter até 99 variáveis, tá? Por favor, não usem. Estou usando duas variáveis, a variável 30 e a variável 31. A variável 30, ela descobre quantos trades abertos tem no config 2. Quem é o config 2? Ó, config 2 é o meu time frame diário. É esse cara aqui, ó. Então, ela descobre quantos trades abertos tem no config 2. E a variável 31, quantos trades abertos tem no config 3. Ou seja, essa descobre quantos trades abertos tem no diário, essa aqui quantos trades abertos tem no Didi. Tá aqui, ó. Meu querido Didi. Beleza. O que o robô vai fazer? Então, a primeira coisa que ele faz, ele determina o valor das variáveis. Por isso que eu comentei isso aqui, ó. Que estava executando tanta operação antes de entrar que já estava dando too many requests. Já estava estourando de cara. Então, cuidado com isso aí. Então, ele vai calcular essas duas variáveis, a 30 e a 31. Ou seja, quantas moedas tem para vender no diário, quantas moedas tem para vender no Didi. E aí ele vai fazer o C1. Primeira coisa que ele faz é calcular o valor das variáveis. Quando ele vai executar o C1, ele substitui o valor das variáveis por tá vendo essa string aqui, V30? Vamos supor que tivesse 8 ordens abertas no diário. Ele vai botar um 8 aqui. E vai substituir, vamos supor que tivesse 0 ordens abertas no Didi. Ele vai trocar o V30 por 8 e o V31 por 0. Aí ele vai perguntar, 8 é igual a 10 e 0 é igual a 2? Não é falso. Aí ele não entra nessa configuração aqui e vai para a próxima. Aí ele vem no time frame diário. Substitui o V30 por 8. Ok? 8 é menor que 10? É menor que 10. Aí ele vai começar a rodar esse setup aqui. Começa a rodar esse setup. E nem vai tentar ver esse aqui do Didi. Nem vai tentar olhar para esse do Didi aqui. Tá? Bom, aí vamos perguntar, poxa, Crânio, como é que ele vai saber que vai ter que sair desse setup 2 quando chegar em 10 moedas lá? Porque cada vez que ele roda um ciclo completo de moedas, ele testa tudo isso aqui de novo. Ele faz essa operação toda de novo. E se o setup mudou, se o config mudou, aí ele faz o chaveamento. Ele faz o chaveamento seguindo isso aqui, ó. Se isso aqui tiver com S, chavear com ordem aberta, e aí ele chaveia. Se isso aqui tiver não, ele nem vai chavear. Tá? E cuidado com esse negócio de stopar ao chavear. Aí é com vocês decidem. Então, pessoal, a V5 é isso. A V5 é basicamente isso. Tá? Cuidado, assim, sai usando a V5 direto, não, você está confortável na V4, dando um setupzinho lá que tá bacana, fica na V4 por enquanto, deixa a V5 aí só para os touros selvagens, sabe? A galera aqui 300 máquinas aí, 400 configuração, tá ajudando a testar o robô. Então é isso. E cuidado, hein? Cuidado com isso aqui, cuidado com essa fórmula. Vocês podem criar monstro aqui com essas fórmulas, viu? Uma coisa importante que eu esqueci de falar: cuidado com string, quando for string e quando for booleano. Cuidado. Por exemplo, se eu tivesse criado uma variável aqui, ó, vou criar uma variável aqui, V32,
e eu vou criar ela do tipo string, ou seja, eu quero saber a tendência, tá? Quero saber da tendência. Então vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui. Eu quero saber a tendência do Ethereum no time frame de um dia, na média móvel de 10, tá? Se é mais, menos ou interrogação. Beleza? Então tá aí a 32. Aí eu venho aqui, ó. Vamos supor que ele vai entrar no time frame de 15 minutos. Se acontecer isso, botei entre parênteses, usem e abusem dos parênteses. Ou a V32 foi igual sinal de duplo igual a positivo. Se eu fizer isso aqui, vai dar erro. Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque essa variável aqui, 32, que é lá do tipo tendência, né? Ela é uma string. Ó, é string. Então eu não posso comparar string assim. Eu tenho que comparar string assim, ó. Porque quando o robô calcular a tendência do Ethereum, se o Ethereum for positivo, ele vai trocar isso aqui por positivo. Então vai ficar um positivo entre parênteses comparado com outro positivo lá do outro lado. Então tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá? O robô, quando ele começa a entrar, ele vai mostrando o que ele está fazendo, as fórmulas, o cálculo das variáveis. Tá? Então cuidado para não se colocar numa armadilha aí, o robô não entrar em nada. Tá? Mas aí qualquer coisa a gente lá no grupo tenta resolver o máximo possível essas questões. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Não sei se o vídeo ficou legal, mas se for o caso a gente faz outro, vai tirando a dúvida lá no grupo ou lá na seção de comentários lá do YouTube mesmo. Beleza? Um abraço e com calma, hein? Com calma, vai sair usando V5 não. Deixa os buíques selvagens aí na frente. Vai só depois, quando a terra já estiver devastada, sabe? Um bocado de guerreiro morreu, a paz estiver mais ou menos selada, aí você entra no V5. Tá? Não tem essa precisão de sair usando o V5 não. Um abraço, boa noite.